Oi gente, aqui é a Teresa Reeds e hoje precisamos falar sobre O Conde Enfeitiçado, o sexto livro da série dos Bridgertons da Julia Quinn. Se você não sabe, eu faço uma resenha de um livro dos Bridgertons por mês aqui no canal. Faltam 3 ainda, então dá tempo de você ver os anteriores, seguir pros próximos. Eu sempre deixo bem explícito a parte em que eu vou começar a dar spoilers, então se você ainda não leu, você consegue assistir, pra saber se vale a pena. Se você já leu, você consegue acompanhar todos os meus pensamentos sobre cada um dos livros. A playlist para essa série de vídeos está aqui nos cards, em algum lugar aqui em cima, então corre lá se você ainda não acompanha. Hoje estou aqui para falar sobre O Conde Enfeitiçado. Esse é o livro da Francesca, né? Aqui pra mim já começam os irmãos que a gente não sabe muito sobre, porque a gente tem muito ali os irmãos mais velhos, até a Eloise, onde eles são bastante presentes e citados nos primeiros livros. E aí pra mim, a partir da Francesca e aí passando pela Hyacinth e pelo Gregory, a gente não tem muita informação sobre eles, a gente não tem muito apego sobre eles, então essa era uma coisa que me deixava um pouco relutante, não relutante, mas com medo de eu não me importar tanto com esse livro aqui. Enfim, vamos pra sinopse. Esse livro a gente vai descobrir que a Francesca, logo no epílogo a gente tem ali ela vivendo com o marido dela, que é um conde. Eles têm uma vida feliz, tranquila, ele tem um primo que é melhor amigo dos dois, que tá ali dentro da vivência deles, que é o Michael. Infelizmente a Francesca sai pra passear com o Michael uma noite, quando ela volta, o marido dela não acorda mais, é John o nome dele, se não me engano. E a Francesca ali, muito nova, depois de só 2 anos de casada, se não me engano, ela se torna viúva porque o Michael morreu. A gente não sabe muito bem do que o Michael morre. A Julia vai explicar no final, aqui, né, na nota da autora, que é no final do livro, mas a gente não tem explicação dada o contexto da época, meio que eles também não entendem o que aconteceu. Enfim, a gente vai pular um tempão ali lá pra frente, né, na história. Depois que a Francesca fica viúva por 4 anos, ela decide que ela quer muito um filho e que ela tá pronta pra casar de novo. Então é meio que isso que a gente vai acompanhar. Em paralelo a gente tem o Michael, que é o primo do John, e ele é meio que melhor amigo da Francesca, por quem ele sempre foi apaixonado. O Michael é obcecado pela Francesca e ela sempre foi meio que a garota que ele nunca poderia ter, por ela ser a mulher, a prometida ali pro primo dele. Mas quando o John morre, tudo piora, porque ele fala, meu Deus, né, a memória, a honra do meu primo, mesmo que agora ele não esteja mais aqui, mesmo que agora ela queira casar de novo, isso não vai poder rolar e tal. E a Francesca meio que tem o mesmo sentimento, ela não gosta dele, não é apaixonada por ele como ele é por ela, mas rola um negócio ali e ela fica, não dá, porque o John, porque meu marido falecido e etc. Vamos lá o que eu achei. Acho que esse é um dos livros medianos da série, tem livros que eu gosto bastante, como o livro do Benedict, o livro da Penelope, né, do Colin. Tem livros que eu gosto mediano, como o da Daphne e esse aqui. Então, não é o pior livro da série. Pra mim, o pior livro da série segue sendo da Eloise, infelizmente, né, Para Ser Felipe com Amor, que é o que vem antes desse, porque eles cagam tudo que eles construíram. A Julia Quinn, no caso. A Julia Quinn pega tudo que ela construiu sobre a Eloise e ela joga no lixo. Aqui eu não conheço a Francesca, então eu simplesmente compro o que ela tem pra me dizer sobre a Francesca, mas eu senti que a Francesca não tem uma personalidade aqui. Meio que a gente acaba acompanhando mais e sabendo mais do Michael, que é o interesse romântico dela, né, do que a Francesca em si. E eu sinto que ela vive muito em função de homem aqui nesse livro. Tudo bem, dado o contexto da época, blá blá blá. Pra mim isso não é muito uma justificativa, já que a gente tem personagens femininas muito fortes e autênticas, como a Penelope, como a Sophie, como a Kate, aqui nessa série, né, dos Bridgertons. Então pra mim não é muito bem uma desculpa. Eu acho que ela foi criada e ela aceitou meio que como a Daphne no primeiro livro, né, ela aceitou que ela ia ser essa pessoa que ia casar com alguém e viver essa vida de esposa para quem serve o marido e etc. E aí ela tem esse grande plot twist que o marido dela morre, né. Então como é que é ser viúva, como é lidar com o luto, como é que é partir para a próxima sem manchar a honra ou a memória do seu marido anterior. Isso é um bom questionamento na minha opinião, mas todo o tititi dela com o Michael me irrita, porque assim, se fosse um irmão, se fosse, sei lá, assim, mano, é primo do cara, sabe? Paciência, aconteceu, pelo menos eles eram amigos, era alguém que o cara conhece, que ele aprova. Não é como se vocês tivessem ficado antes do cara morrer. Tipo, não é, pra mim, em momento nenhum, essa justificativa da honra, oh meu Deus, o que John pensaria, eu com o Michael, primo dele.
pra mim não é uma boa justificativa. Se fosse irmão, acho que eu ia ficar mais, eita, realmente, aí você complicou. Mas assim, primo, é o primo do cara, e aí, o cara morreu, paciência, bola pra frente, sabe? Então isso pra mim foi um pouco maçante, e é o livro inteiro isso, gente. São 290 páginas dela. Ai, o Michael não, mas eu não posso. Ai, o Michael não, mas eu não posso. O tempo inteiro, não tem outra problemática esse livro aqui. Tem um pouco do Michael ter malária ali, que ela vai mencionar, mas assim, pincelar. E de resto não tem nenhum outro conflito, a não ser ele se querendo e não podendo por causa dessa honra do cara que morreu, assim. Então pra mim isso foi bastante maçante em alguns momentos. Mais uma vez, esse da Francesca não tem muita personalidade, também me incomodou. Mas o ponto alto desse livro aqui são, né, as cenas de sexo. É com certeza o livro que tem mais cena, e é com certeza o livro com mais cenas bem escritas, assim. É um pulo, é uma diferença dos outros, que é tipo assim, surreal. Acho que se dá muito pelo fato de a Francesca não ser virgem, né, ela já tinha casado com o John, então a gente não tem o que a gente tem em todos os outros livros, que é a donzela, pretende a virgindade, a primeira vez, oh meu Deus, serei cuidadoso, ó, lá, um grande firula, sabe? Aqui é tipo assim, meu filho, eu já sei o que eu tô fazendo, você também sabe o que você tá fazendo, então vamos fazer. E eles fazem várias vezes. Eu falei, you go girl. Assim, pra mim isso foi uma boa pitada aí da Julia Quinn, acho que foi a minha parte preferida desse livro aqui. Em alguns momentos eu me questionei se eu gostava do Michael, em alguns momentos ele é meio agressivo, mas também a Francesca é uma chata, ela é chata porque ela fica nessa de querer fugir do casamento, enfim. Mais uma vez, como eu disse, esse é um livro 3 estrelas, ele é um livro que você lê relativamente rápido, que você se envolve ali relativamente na história, que é bom, essas cenas de sexo deixam elas melhores ainda, sempre as dinâmicas familiares da família Bridgerton são coisas que me agradam, mas de resto é um livro mais ou menos. Para a parte com spoiler, gente, acho que eu não tenho muito o que dizer, porque é literalmente isso, tipo, o plot do livro se dá com esse não quero casar com você porque você é primo do meu falecido marido, porém quero dar pra você, e aí quando eu dou pra você eu viro uma pessoa desvirtuada, e aí é melhor que eu case com você então, mas eu não quero casar com você, e assim, sei lá, demora quase 200 páginas pra eles ficarem pela primeira vez. Antes disso é só uma grande enrolação. Em alguns momentos o Michael é bem cavaleiro, na verdade ele é a pessoa que, tipo, vai perguntando pra ela a todo momento se ela realmente quer estar ali. Mas é meio que uma forma de provocação, não necessariamente de consentimento. Mas aí tem momentos também que ele é meio agressivo e beira, assim, o abusivo pra mim. Então fiquei meio... talvez no final você não devia ter casado, então. Mas acho que também se dá muito pelo fato da Francesca ser muito confusa, ela ficar nessa enrolação de casa num caso, assim... e todo mundo já percebeu que eles ficam, que eles vão casar, e ninguém tá nem aí, sabe? Tipo, nem a mãe do viúvo lá tá ligando e eles estão tipo, oh meu Deus. Então, pra mim esse é realmente o meu maior problema, e isso da Francesca tá sempre em função de um homem. Ela vivia em função do marido, aí ela viveu em função do luto do marido dela, daí ela decide que ela quer ser mãe, porque ela tem um aborto, né? Isso logo no começo do livro a gente vê que ela tem um aborto. Do falecido marido dela. Então é duplamente um luto, né? Porque a gente acha que ela vai conseguir seguir ali com o sangue, com a honra do marido, e aí ela tem esse aborto, então realmente a legacy do marido morre ali. Eu não lembro como falar legacy em português mais, gente, pelo amor de Deus. Enfim, e aí tem todo esse duplo luto, ela fica 4 anos de luto, até que ela fala, não, preciso ser mãe, vou casar com outro, daí começa várias pessoas cortejando ela, assim, do nada. Tem, inclusive, isso que eu fiquei, eita, assim, vários caras vêm cortejar ela justamente pensando nisso do sexo, do tipo, ela já não é virgem, ela sabe o que ela tá fazendo, mas ela também é uma mulher que se dá o respeito e não é libertina, então ela é a mulher perfeita pra casar agora, sabe? Mas claramente os caras cortejam ela, o Michael fica puto, ela também não dá muita atenção, oh meu Deus, ninguém é perfeito. Então, assim, esse é o único plot do livro, e foi o que me incomodou. Mas mais uma vez, acho que tem o Michael é um personagem ácido, assim, ele é divertido em alguns lugares, ele é meio sarcástico, então ele é um personagem legal de acompanhar. Inclusive eu senti que ele é muito mais protagonista nessa história aqui do que a própria Francesca. Tipo, eu lembro de mais coisas em relação ao Michael do que eu lembro da Francesca. Tipo, o Michael foi pra Índia, o Michael tem malária, o Michael era primo, mas meio que foi adotado pela mãe do ex-marido da Francesca. O que eu lembro da Francesca?
que ela é viúva. Então, assim, acho que isso foi uma falha, né? Porque se a gente tá acompanhando uma série dos Bridgertons, por mais que os outros livros também, né? Os livros, especialmente dos meninos, a gente vai acompanhar as meninas em mais foco. Aqui deveria ser fácil, então, né? A gente tem uma menina, Bridgerton, então ela vai ser a principal. E não é bem isso que acontece, pelo menos não do jeito que eu li. E também fiquei, acho que de todos os relacionamentos, talvez esse tenha sido o que eu fiquei mais... Gente, mas não tá saudável isso, sabe? E aí também do nada ela concorda casar com ele, daí, mano, eles casam correndo, e casam na Escócia, longe de todo mundo. Ela é excluída da família, assim, e não explica, porque tem uma hora aqui que ele fala assim, mas eu percebo, fala pra ela, né? Eu percebo que você gosta de ter essa distância da sua família. Ela, ai, sim, mas eu não gosto quando eles me excluem e tal. Então é uma coisa esquisita que não é bem explicada também. Parece que eu tô falando mais coisas ruins do livro do que boas. Mas é que assim, ele é um livro dos Bridgertons. Tudo que eu espero de um livro dos Bridgertons e que eu gosto, que é isso, as cenas de sexo, essa coisa da conquista, do flerte, um pouco mais devagar, essa coisa da época, de cortejar, né? Que é o que eu gosto, em comum em todos os livros tem aqui. Então é esse que me faz dar 3 estrelas. Mas o que não me faz amar esse livro, como eu amei O Segredo de Colin Bridgerton, ou o livro do Benedict, realmente são essas questõezinhas que eu falei aqui. Bom, gente, essa é uma opinião sobre o Conde Enfeitiçado. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se esse é o seu preferido ou menos preferido da série, se assim como pra mim, pra você também é um livro mediano. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nem se inscrever se ainda não é inscrito. Clicando nessa bolinha aqui, ó, pra receber essa carinha linda todas as semanas. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link pra compra do Conde Enfeitiçado, junto com um box para os livros dos Bridgertons, caso você ficou interessado aí. Se você comprar pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Esse é o último vídeo do ano. Semana que vem eu volto com um vídeo preferido de vocês, que é os melhores e as piores leituras de 2022. Então fique ligado, já assina aí o canal, liga o sininho, enfim, pra não perder, que tem bastante bomba, mas tem bastante coisa legal também, tá bom? Por hoje é só, mas eu vejo vocês no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!